E aí galera, esse aqui é mais um vídeo do vlog Formando Ideias. A gente está aqui para falar sobre um assunto legal, que é sobre a imprensa, né? A imprensa é neutra? Será que a imprensa é neutra? Muita gente diz, pô, essa revista não está sendo neutra, ela está mostrando uma opinião deturpada e pá. E aí, mas será que a imprensa deve ser neutra? Será que ela tem a obrigação de ser neutra, né? A imprensa ela passa informações pra gente, claro, mas ela escolhe como vai passar, né? Ela escolhe que tipo de notícia aparece no jornal dela. Então é bobagem a gente achar que a imprensa é neutra. Cada empresa tem a sua visão de mundo e seus interesses próprios, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe que a maioria da imprensa, né, é a favor dos grandes empresários, é claro, né? Porque a imprensa é dominada por poucas pessoas, né? Então, sempre quando um interesse vai de acordo com a classe de empresários, né, então a imprensa vai exaltar aquele interesse. Se alguma coisa vai contra o interesse dos empresários, a imprensa vai criticar aquilo ali, né? Por exemplo, o PT. Né? O PT, certo, é um partido cheio de ratos, cheio de ladrões e tal. Mas a imprensa nunca gostou do PT. Por quê? Porque o PT é mais para os trabalhadores. A imprensa é mais para os empresários, é claro, né? Então a imprensa, por exemplo, diz que hoje em dia, hoje em dia Dilma, todo mundo é oposição de Dilma, né? Nos tempos de Lula, a imprensa dizia que só ela seria a oposição e que ela sempre seria a oposição. Que é grande mentira, né? Se um cara do PSDB, desse aí, Aécio Neves, for pro governo, a imprensa não vai ir para a oposição, né? É claro, porque a imprensa vai ficar do lado de Aécio Neves, né? Por exemplo, o nome de Aécio Neves foi citado no Lava Jato, né? Por um daqueles delatores e tal. Mas você não viu em nenhum jornal isso, né? Agora, se o nome de Lula, se o nome de Dilma, né? Se o nome de qualquer gente do PT fosse citado, aí os jornais iriam falar, né? Todo o Brasil. Agora, como foi o nome do Aécio foi falado, quase nenhum jornal falou, né? Então é bom perceber isso, né? Então, se você quer realmente ficar informado, o ideal é que você leia umas 2 ou 3 revistas ou jornais, né? Por semana ou por dia. Porque se você ler só um jornal, você vai estar vendo uma opinião de um determinado grupo, né? E se você ler outro jornal só, uma outra revista, você vai ver uma opinião de outro grupo, né? Por exemplo, a Veja, né, é uma revista que está do lado dos empresários, né? Dos grandes ricos. E a Carta Capital é uma revista que está do lado do pessoal mais trabalhador e tal, mais comum, pessoal mais de esquerda, né? Então é preciso você ver vários tipos de jornais e revistas para você fazer uma média, né? Para saber o que realmente está acontecendo, né? A gente sabe, e está aí a Rede Globo, né? A gente sabe que a mídia sempre dá uma sua visão dos fatos, né? Quem não se lembra lá dos protestos de 2013, né? A Globo dizia que a gente era vagabundo, que era vândalo. Aí depois que a coisa vai ficando popular, aí a Rede Globo chamou a gente de começou a chamar a gente de protesto, começou a dizer que a gente estava protestando a favor do Brasil e tal. Começou a pegar mais leve e até apoiar os protestos, né? Ou seja, no começo ela foi contra, né? Mas depois ela se viu forçada a ser a favor, né? Porque a Rede Globo também é sempre a favor dos grandes empresários, né? E uma coisa que dá pavor para grandes empresários, o pessoal do grande capital, é ver o povo unido, né? Isso dá pavor nele. O pessoal da Veja sempre fala mal, né? Por quê? Porque isso causa pavor, né? E isso também vem de uma ideologia lá da esquerda, lá de Karl Marx e tal, né? Então, a imprensa é neutra? Não, e nunca será, né? Algumas notícias ela dá uma certa neutralidade, mas mesmo as notícias, né, são elas que escolhem, né? São as revistas, são os jornais que escolhem que notícias vão dar, né? E que dramaticidade vão dar, né? Qual o tamanho do espaço que vão dar para uma determinada notícia, né? Então, por exemplo, se você vê no site da Veja, a Veja sempre está falando mal do governo, de Lula ou de Dilma, sempre está falando mal, o emprego está caindo e tal. Se algum governo de esquerda está fazendo uma coisa ruim, você vai ver a Veja, ó, metendo o pau, falando mal o tempo todo. Agora, se algum governo de esquerda fazer uma coisa boa,
a Veja não vai falar muito disso, né? Ou seja, qualquer governo que for muito a favor dos trabalhadores, a Veja não vai falar muito bem, né? Porque a Veja sempre está protegendo o interesse dos grandes empresários, né? A Carta Capital é o contrário. A Carta Capital sempre vai estar defendendo os interesses dos trabalhadores e nunca ela não olha muito bem para os grandes empresários, do grande capital, né? Uma grande estratégia para você saber como é a visão de um jornal de mundo, você pega uma notícia e vai procurando essa notícia em vários jornais e revistas. E aí você vai vendo como aquela notícia vai sendo mostrada. Aí você vai ter uma ideia de como aquele jornal é, né? Se ele é mais para a esquerda, se ele é mais para a direita, se ele gosta de evangélico, se ele gosta mais de católico, né? Se ele é menos religioso e tal, se ele é pró-homossexualismo, se ele é contra o homossexualismo, né? Isso ajuda muito, né, para saber qual é a direção daquela determinada mídia, seja um site, seja uma revista ou seja um jornal, né? Então, para deixar claro, a mídia não é neutra, a imprensa não é neutra. Cada jornal, cada revista tem a sua visão de mundo e a gente precisa se ligar, né, e saber qual é a visão de mundo daquela empresa, né? Quando você vê uma notícia de um jornal que é mais de direita, você já fica ligado, ó, talvez não seja assim, né? Talvez eles estejam exagerando mais para a direita ou mais para a esquerda e tal. Então é bom você ter essa noção, porque se você se informar em apenas um jornal, você acaba tendo uma visão de mundo meio tendenciosa, né? E essa visão de mundo vai tender para a visão de mundo que está de acordo com aquele jornal que você lê. Então leia pelo menos 2 jornais, né? Ou veja mais de um site de notícias. É sempre bom para você comparar a mesma notícia nos diferentes jornais e revistas. E aí você vai ver, né, um pouco a visão de mundo daquela imprensa, né? A imprensa não é neutra e nunca será, né? Esse negócio de neutralidade é uma utopia que eu não sei quem inventou, né? Então vamos ficar ligado, né? E ver qual a visão de mundo de cada revista para a gente não ser enganado nem muito mal influenciado. Não é isso, galera? Então esse foi mais um vídeo. Até a próxima. Valeu!